Teve uma frase que foi muito falada por Claudinho nesse semestre você tá assistindo a aula ou tá na Netflix? Mas hoje a gente não vai fazer essa pergunta para vocês. Hoje a gente resolveu juntar o útil ao agradável. Que tal você assistir a aula enquanto tá na Netflix? Bom, hoje iremos falar, apresentar sobre a escola austríaca. E antes de começarmos, é bom lembrar que em economia ou então nas ciências sociais de modo geral, a gente não pode testar as hipóteses em laboratórios como nas ciências naturais. Por isso existem um conjunto de metodologias de valores que são divididas em escolas, né? Existem também várias outras escolas de pensamentos econômicos, como a gente vai ver a de Chicago, e várias outras que serão apresentadas por outros estudantes, mas hoje iremos focar na escola de pensamento austríaca. A Escola Austríaca de Economia é uma das mais importantes correntes da ciência econômica, que se procedeu a partir do século XIX. É considerada uma das mais importantes e influentes, pois seu papel na formação do pensamento econômico foi bem decisivo. A escola austríaca leva esse nome pelo fato de seus principais membros serem de origem austríaca e terem desenvolvido suas contribuições na cidade de Viena. A obra Princípios da Economia Política, de Karl Menger, publicada em 1871, é vista como inauguradora desse movimento econômico. Menger se destacou pela sua exposição dos fundamentos da teoria do valor econômico, descrição de processos de produção e consumo e por diversas outras definições que seriam utilizadas mais à frente, no século XX. Entretanto, não obteve reconhecimento na época. Sendo assim, dois de seus membros, Baumgartner e Weiser, passaram a apresentar seus ideais, até mesmo internacionalmente. Ambos se tornaram respeitados e tiveram suas ideias bastante utilizadas na construção de diversas teorias, como a dos ciclos econômicos, que basicamente afirma que os ciclos econômicos e as recessões são causadas pela criação de dinheiro. Ao estimular a criação de dinheiro, o governo é o principal causador das crises, além da teoria da produção e da lógica da escolha. Essa escola sempre se manteve afastada de ideias de outros movimentos que predominaram nesses meios na época, como a tradição marginalista, que afirma que o preço final de qualquer produto é também determinado pela relação oferta-demanda, não somente pelo custo de produção, e a escola marshalliana. Aprender sobre as escolas de pensamento econômico pode nos ajudar a entender diversas questões que envolvem a economia e que impactam no nosso dia a dia. Inclusive, seus maiores contribuintes são estudados até hoje com muito empenho. Vale ressaltar também que, por mais que ainda seja chamada de escola austríaca, seus contribuintes atuais podem ser de qualquer canto do mundo. A escola austríaca foi uma das três concorrentes fundadoras da Revolução Marginalista da década de 1870, com sua principal contribuição sendo a introdução da abordagem subjetivista na economia. Atualmente, alguns afirmam que ela contribui pouco para o pensamento econômico dominante do século atual. Contudo, algumas situações de economista da escola foram interpretadas como avisos sobre a crise financeira de 2008, que foi a grande crise que começou no mercado imobiliário em 2008 nos Estados Unidos e atingiu os mercados financeiros mundiais, e que despertou assim novamente o interesse em teorias escolares. A escola austríaca é uma escola heterodoxa. Isso significa que possuem pensamentos e teorias que não vão de acordo com as ideias da economia ortodoxa, pois se baseia no individualismo metodológico, a tese de que os fenômenos sociais resultam exclusivamente das motivações e ações individuais. Essa corrente de pensamento econômico defendia principalmente ideias que contestavam as teses defendidas pelos socialistas da época e defendia os princípios liberais. Uma das principais ideias defendidas pelos economistas austríacos é que a economia não deve se preocupar com toda a estrutura econômica da nação,
mas sim com o indivíduo, pois entendendo ele, entenderemos a economia e as leis econômicas. As ações humanas não são constantes, no máximo possuem certa regularidade. Dessa forma, não dá para aplicar a metodologia das outras ciências que trazem um método empírico experimental. A economia não pode produzir leis exatas, como as leis da natureza, ou seja, ela não é uma ciência exata, pois a ação humana é mutável. Ela não tem que valer apenas dos dados empíricos para entender as leis que regem o comportamento econômico dos indivíduos, mas ainda assim, se valer de dados empíricos é muito melhor do que se valer da história da economia, de apenas estudos passados. A análise econômica deve partir da análise das necessidades humanas e das leis que analisam a alocação dos recursos escassos. O foco é no estudo das escalas de preferências dos indivíduos e das limitações naturais para satisfazer essas necessidades. A complexidade das escolhas das pessoas faz com que seja extremamente complicado a modelação matemática do mercado em evolução. Por isso se defende uma abordagem laissez-faire para a economia, que se refere ao liberalismo econômico, em sua versão mais pura do capitalismo. Se relaciona com a ideia de que o mercado precisa funcionar livremente, sem interferência estatal, taxas e subsídios, apenas com regulamentos suficientes para proteger o direito de propriedade. Esse liberalismo é a base para que haja crescimento, pois além de ser um direito básico de qualquer indivíduo, o liberalismo econômico foi essencial para todo e qualquer país que alcançou ou quer alcançar um dia o desenvolvimento. É uma ideologia que se baseia no individualismo. Essa escola defende uma menor intervenção do Estado na economia. Tem como base o princípio de que quanto menor essa intervenção, maior a eficiência econômica e, consequentemente, maior o bem-estar e liberdade dos indivíduos que compõem uma sociedade. Defende a propriedade privada e o capitalismo, como um sistema que melhor representa as ações humanas. Economistas que seguem o pensamento austríaco defendem a aplicação de forma rigorosa de acordos contratuais voluntários entre agentes econômicos. Eles afirmam que negócios e transações comerciais não devem estar sujeitas a forças coercitivas, tanto as governamentais como as corporativas. Também defendem o free banking, que é um sistema bancário sem regulamentação e que tem capacidade de emitir moeda privada. Bom, para a escola austríaca, da economia, a ciência econômica sofreu um grande retrocesso quando houve a divisão, entre microeconomia e macroeconomia. O que é microeconomia, Microeconomia é a metodologia em que analisa o comportamento entre ofertantes e demandantes ou consumidores. Já a macroeconomia analisa a noção geral, como por exemplo o PIB de uma cidade ou de um país, o comportamento dos preços, a inflação, a taxa de juros, entre outros. E para eles, vai haver esse retrocesso porque o ente mais importante na investigação da ciência econômica é justamente o homem, O foco deveria ser no homem. Mas se a gente for pensar hoje em dia e falar, a escola austríaca se encaixaria na microeconomia ou na macro? Eu diria que se encaixaria na microeconomia, pois ela postura sua metodologia a partir da ação humana, entendeu? E não dos agregadores econômicos. Então, talvez é o que mais se aproxima ao pensamento da escola austríaca. E eu acho interessante também trazer para vocês que naquela época os economistas austríacos não utilizavam muitos números, muitas equações nas suas explicações, nas suas teorias. Então, por muitas das vezes, eles foram deixados de lado por não conter essas equações, esses números, Então, por pensar diferente das universidades, da academia, eles ficaram à margem e esse pensamento não foi muito popularizado na época por causa disso. A escola austríaca de pensamento econômico se fundiu inicialmente a partir dos escritos de Menger e dos dois jovens discípulos, von Bach e Friedrich von Wieser. Mais tarde, os economistas austríacos Ludwig von Mises e Friedrich Hayek usaram as ideias de Karl Menger como um ponto de partida. Mises com seu trabalho sobre o dinheiro e Hayek com a sua ideia de ordem espontânea. Karl Menger tem a dupla distinção de ser o fundador da economia austríaca e cofundador da Revolução Marginalista. Para ele, os bens são valiosos porque servem a vários usos, cuja importância difere. Por exemplo,
Os primeiros baldes de água são usados para satisfazer os usos mais importantes. Já os baldes sucessivos são usados para propósitos cada vez menos importantes. Menger usou esse raciocínio para resolver o paradoxo da água e do diamante, que confundiu Adam Smith. Ele também a usou para refutar a teoria do valor-trabalho. Nesse sentido, ele mostrou que os bens adquirem seu valor não por causa da quantidade de trabalho usado para produzi-los, mas devido à sua capacidade de satisfazer a necessidade das pessoas. Na verdade, Karl Menger virou de cabeça para baixo a teoria do valor-trabalho. Se o valor dos bens é determinado pela importância das necessidades que eles satisfazem, então o valor do trabalho e outros insumos de produção, ele os chamou de bens de ordem superior, derivam de sua capacidade de produzir esses bens. Atualmente, os economistas convencionais ainda aceitam essa teoria, que eles chamam de teoria da demanda derivada. Bombach lecionou na Universidade de Innsbruck, foi ministro das Finanças durante vários anos e terminou a sua vida como professor de economia na Universidade de Viena. Os estudos de Bombach concentram-se fundamentalmente no capital e nos juros, merecendo especial destaque aos argumentos que apresentou a favor das taxas de juros e o seu raciocínio acerca da capital do produto. Assim, deu um importante contributo, nomeadamente no que respeita à atual consensual preferência temporal positiva. Segundo esta regra, os indivíduos estão dispostos a supor uma taxa de juros positiva como contrapartida de disponibilidade no presente de um determinado volume de recursos, ao mesmo tempo que não abdicam dos recursos disponíveis no presente sem a obtenção de uma compensação taxa de juros por esse facto. Paralelamente, Bombach definiu o conceito de produção indireta como a resultante do consumo por esta de um tempo para que pudesse transformar uma determinada dotação de input num output de maior dimensão, na medida em que a produção indireta produziria o maior valor. O capital nela utilizado teria de obter uma determinada rentabilidade líquida. A produtividade do capital dentro do quadro de produção indireta provocaria a existência das taxas de juros positivas. Bombach estudou ainda a análise dos juros subjacente à teoria marxista, tendo-a rebatido claramente, considerando que a existência de juros não deriva da exploração dos trabalhadores por parte do capitalista, precisamente porque a produção não é instantânea e, como tal, necessita de investimentos em capital. Assim, segundo esse autor, os juros existirão e terão que ser pagos independentemente dos proprietários de fator capital. A obra principal de Bombach determina-se Capital and Instead, Capital a Juros, e foi publicada em 1884. Von Mises foi um dos mais notáveis economistas e filósofos liberais da história e o principal teórico da escola austríaca de economia do século XX. Ele desenvolveu a praxeologia, método dedutivo para se entender a economia. É o pai da escola neo-austríaca de economia e também tinha doutorado em leis e ciências sociais. Em 1920, 3 anos após o golpe que destronou o Império da Rússia, o economista já denunciava a catástrofe que os socialistas trariam para a economia e para as liberdades civis. Mises mostrou que, sem propriedade privada, o cálculo econômico é impossível, o que impossibilita o socialismo. Ele ainda enfatizou que, ao controlar os fatores de produção, o socialismo também controlava a vida de cada indivíduo. O Estado define a profissão dos cidadãos, o que deve comer ou ler, quais crenças e ideias podem abraçar. Os nazistas eram inimigos do capitalismo, do liberalismo econômico e, como já é sabido,
dos judeus. Mises reunia as 3 características e temia perseguições nazistas. Embora fosse um economista muito respeitado na Áustria, ele já sofria represálias na Universidade de Viena, por ser judeu e por ser capitalista. Os judeus que eram mais respeitados haviam abraçado o socialismo. Então, sua origem étnica e ideias de liberdade dificultaram mais sua situação, o obrigando a ensinar sem ser pago pela universidade por 14 anos. Ele era privatdocente, tinha permissão para dar aulas e ser chamado de professor, mas sem ser pago. Friedrich Hayek foi um dos grandes nomes da economia do século XXI, com contribuições tanto para a área da microeconomia quanto para a área da macroeconomia. Foi um economista austríaco e é considerado um dos fundadores da escola. Ele se notabilizou pelas defesas a respeito do liberalismo econômico e pelas suas teses a respeito do papel do governo na economia. A ideia principal do economista era de que a economia deveria funcionar livremente e sem intervenções estatais. De acordo com ele, um planejador central, o Estado, mesmo que bem intencionado, ele estaria destinado ao fracasso. Isso ocorre pois, como a economia é muito dinâmica, o planejador nunca poderia tomar as melhores decisões para todos os indivíduos. Dessa forma, ele argumenta que os indivíduos deveriam ser responsáveis pelas decisões econômicas, sendo que cada indivíduo se especializaria onde tivesse maior grau de conhecimento. Assim, segundo ele, a economia caminharia para o desenvolvimento de longo prazo. A economia se ajustaria principalmente de acordo com variáveis, sendo a principal delas o preço. Sendo possível resumir alguns dos pensamentos desse economista nos seguintes pontos: a ausência da intervenção estatal, o preço como variável do ajuste e o indivíduo como capaz de tomar a melhor decisão econômica. Um outro contribuinte para a escola austríaca foi Israel Kirzner, que enfatizou o mercado como um processo no qual o indivíduo, com conhecimentos diferentes, buscando seus valores subjetivos, aumenta os seus conhecimentos e ajuda a coordenar seus planos e expectativas. Com colaboração para o empreendedorismo e o chamado estado de alerta. Grande parte de seus escritos dizia respeito ao papel do empreendedor. Nesse ponto, Kirzner observou que o empresário é simplesmente qualquer indivíduo que tenha que adequar o mundo às suas expectativas e esperanças. Logo, os seres humanos tentam encontrar oportunidades de lucro em áreas em que as pessoas ainda não perceberam que podem comprar na baixa e vender na alta. Ou seja, há novas oportunidades para os empreendedores em estado de alerta lucrarem por coisas que as pessoas não percebem ser rentáveis. O papel do empreendedor, portanto, é descobrir o que os consumidores almejam. Caso sejam bem-sucedidos, eles serão premiados com o lucro. Portanto, a função empreendedora é estar nesse estado de alerta. As informações relevantes que são satisfeitas às necessidades de outras pessoas, a fim de alcançar o equilíbrio do plano e expectativas de todos. O terceiro contribuinte é Henry Hallett. Em 1946, escreveu e publicou seu livro mais popular, A Economia em uma Única Lição. Este se tornou um best-seller, sendo traduzido para 10 idiomas e ainda vende milhares de cópias todo ano. Explica sem rodeios o que a economia é e, ao longo do livro, ele repete a lição que todo mundo está falhando em entender. Ele diz assim: a arte da economia consiste em olhar não apenas o imediato, mas os efeitos a longo prazo de qualquer ato ou política, o que consiste em verificar as consequências dessa política não apenas para um grupo, mas para todos os grupos. Seu tema, o dever de economistas considerarem não apenas as consequências vistas, mas também as invisíveis de qualquer ação ou política do governo, com uma linguagem que os leitores foram capazes de entender sua tese de que a intervenção do governo falha em atingir seus objetivos esperados. Pelo menos 2 dos livros de Hallett fizeram contribuições originais ao libertarianismo. Inclusive, o fracasso da nova economia contribuiu para a compreensão muito mais sofisticada dessa doença no mundo moderno. Capítulo por capítulo, ele criticou a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, de John Keynes, explicando o porquê as recomendações inflacionárias politicamente populares do economista
falhariam e até gravariam a crise econômica. Cada livro sob um tema especial: a intervenção do governo, a ajuda externa, o bem-estar, a pobreza, moralidade e inflação. Foi baseado em sólidos princípios libertários. Sendo assim, ele é um pensador original que contribuiu para a compreensão dos princípios econômicos e libertários e a sua disseminação entre milhões.